Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Quáquio. Eu sou especialista em macramê, empreender com macramê, empreendedorismo. E tô aqui para te ajudar no que for necessário, no que for possível dentro dos meus limites, tá bom? Onde eu indico comprar contas de madeiras, aqui na minha cidade não acho. Eu compro no local aqui, eu compro na minha cidade. Você encontra contas de madeira em lojas que fazem coisas para bijuteria. Você encontra também, além de armarinhos e bazares. Agora, se você der lá no site de busca, se você for no site de busca, você encontra com facilidade. Eu não consigo indicar um lugar assim, porque eu nunca comprei conta online. Eu sempre compro contas em lojas locais, né? Inclusive para fomentar o comércio local, etc. A maioria das coisas que eu compro, que eu posso fomentar o comércio local, eu compro aqui. Do contrário, eu nunca comprei. Em relação à conta, gente, é importante que a abertura da conta, o buraquinho da conta, né, a abertura dela seja da mesma medida que o fio que você vai utilizar, né? Se ele não for da mesma medida, que ele seja pelo menos mais grosso do que o fio que você vai utilizar, né? Que o espaço, a espessura do buraco seja maior do que o cordão que você vai usar. Senão, do contrário, é perigoso, inclusive, quebrar a conta de madeira, né? Se for de madeira que você estiver usando. Agora, tem umas contas um pouco mais rígidas, assim, um pouco mais firmes, né? Tem de vidro, tem de murano, tem de cerâmica, tem de acetato. Então, elas são um pouco mais duráveis, digamos assim, né? Aliás, tem umas de acetatos lindas, assim, coloridas. Enfim, tem muita coisa bacana. Isso tudo aqui pelo menos na minha cidade, eu encontro em lojas de bijuteria, sabe? De fazer bijuteria, encontro aqui. Então, talvez você buscar com esse intuito, sabe? Miçangas grandes, contas. Eu não ensino cadeira de balanço no curso, você acredita? Mas minhas alunas fazem. Mas por quê? Porque eu ensino você a fazer qualquer coisa em macramê. A minha técnica, o meu método de ensino te ensina a fazer qualquer peça que você desejar em macramê. Qualquer peça. Então, não precisa ter uma... Eu tenho muitas peças, tá? Ensino muitas peças lá dentro do curso. Eu ensino mais de 60 tutoriais, digamos assim, né? Mas mais do que isso, eu ensino como você fazer qualquer peça que você desejar. Então, eu não me prendo e nem diria para que você se prenda tanto nos tutoriais. Uma vez que você sabe a sequência de passos que você tem que fazer, a sequência de passos que você tem que tomar, todas as decisões que você precisa levar em consideração no momento de fazer uma peça, você consegue fazê-la. Então, e é isso que eu ofereço dentro do curso, né? Dentro do método Sobre Nós. E não sei mesmo, se outras pessoas que vendem curso de macramê oferecem isso, tá? Não sei te dizer. Eu só consigo falar do que eu faço, né? Gente, é assim, quando eu falo que você precisa aprender profundamente a técnica, pra gente começar a criar as próprias peças, a gente tem que ter conhecimento. Então, a gente tem que ter... E como a gente adquire conhecimento? A gente adquire conhecimento de diversas formas, que é através da leitura, da observação, da prática, da troca. Então, tem várias formas da gente aprender e se aprofundar em algo, né? Se você só vê, você não consegue se aprofundar tanto quanto, por exemplo, você fazer, né? Então, o que eu faço, que eu não sei, né? Não conheço todos os cursos do mercado aí, mas os que eu conheço, que eu entendo que eu faço diferente, eu passo tudo aquilo que eu vivi dentro desses 5 anos fazendo macramê, né? Quase 5 anos fazendo macramê. Então, é mais do que macramê, né? É a experiência de quem vive no campo de batalha, né? Então, tem isso também. O que é micro macramê? O micro macramê são peças micro mesmo, são pequenas. Então, por exemplo, uma pessoa que faz um colar todo trabalhado em macramê, a gente chama de micro macramê. Não é um colar simples que nem aqueles que eu fiz, né? Que eu ensino, não. É um colar inteiro, né? Por exemplo, de festonê, com castroado, que ele sobe, faz um desenho. Então, esses projetos são micro macramê. Outra coisa, normalmente tem pessoas que fazem micro macramê, fazem também
pulseiras, pessoas que fazem micro macramê, fazem animais em 3D. Gente, cada coisa linda. Dá uma pesquisada depois em micro macramê. Tem coisas incríveis, assim. E quem faz micro macramê tira de letra o macramê moderno, viu? Você acha legal criar um destaque com peças à pronta entrega e sempre atualizando? Acho bom. Tudo que você pode fazer que facilite ao seu cliente visualizar o que você tem à pronta entrega é positivo. Então, por exemplo, se você fizer story semanal, se você fizer destaque, se você colocar no feed e depois arquivar, tudo, assim, eu acredito assim, que tudo vale a pena, sabe? Para que você tenha esse contato com o cliente e ele veja o que ele quer, o que ele pode comprar. Agora tem uma coisa também, a gente não pode só falar de compra, né? Só venda, 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 venda. Isso fica chato, né? Então você tem que falar para que servem os produtos, como eles podem ser usados, sei lá, de que forma aguar as plantas com suporte, de que forma você pode usar um suporte de plantas, tem várias formas de usar. Tô falando do suporte porque eu tô pensando nisso, né? Então, tudo que você vai vender é muito válido sempre você mostrar que forma que aquilo pode ser usado, que problemas aquilo resolve, né? De que problemas aquele projeto, aquela peça resolve. Então, tudo isso é importante você colocar dentro dos seus conteúdos, junto também com a venda. Senão só fica venda, 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 fica maçante, né? Falar um pouquinho de você, da sua rotina, né? Da rotina de trabalho. Quando você mostra como são feitos os projetos, não tô falando de detalhe, não, você não precisa mostrar detalhe. Mas quando você mostra e fala sobre suas rotinas de projeto, as pessoas começam a entender que aquilo demora para ser feito, começam a valorizar mais seus projetos. Então, tudo isso é preciso levar em consideração. Sim, gente, no curso eu ensino a calcular os fios, ensino como você pode fazer esses cortes dos fios, né? Eu costumo dizer que o corte do fio é algo muito importante, a gente não pode banalizar a sobra do fio, como se deixa sobrar que tá tudo bem, não. Porque a sobra faz uma grande diferença para quem trabalha com macramê, para quem quer investir no macramê, e mesmo para quem não quer. Assim, os cordões, a matéria-prima tá com um valor bem alto, e todo o cordão que você desperdiça em sobra, você tem que pensar num novo projeto e pensar em vender mais aquele projeto. Então é mais tempo dedicado àquilo. Então, uma vez que você sabe calcular os cordões e você pratica isso com frequência ao longo do tempo, isso vai ficando muito exato, apesar de no começo não ser exato, né? No começo ser uma estimativa, ao longo do tempo isso vai ficando cada vez mais exato. E aí, ao longo do tempo, também você passa a desperdiçar menos cordões, e eu digo que a gente ganha tempo e dinheiro com isso, né? Quando a gente consegue economizar nos cordões, e processos também faz uma grande diferença. A minha maior dificuldade é deixarem os nós iguais. Para você deixar os nós iguais, primeiro que é assim, né? Você tem que lembrar uma coisa, a gente tem mais habilidade com uma mão do que com a outra, isso é um fato. Pra tudo que a gente vai fazer, né? Mesma coisa que você falar assim, eu queria que o meu omelete ou que o meu bolo ficasse igual, você batendo com a mão direita e batendo com a mão esquerda, é a mesma coisa. Então isso é um ponto. E o segundo ponto é que não existe peça artesanal perfeita, né? Toda peça artesanal, ela é diferente, ela tem um custo diferenciado, porque ela tem um valor diferenciado, porque ela é feita à mão, nó por nó. Né? Então não dá pra gente querer que as nossas peças fiquem perfeitas, sendo que não é uma indústria, é feito à mão. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que ao longo do tempo, com prática, você pode ir melhorando esse aspecto, mas idêntico nunca vai ficar, igualzinho nunca vai ficar. A gente tende a se cobrar, né? Muito, né? A gente tende a ficar com o chicote na mão aqui, ó, batendo, não é mesmo? Só que não. Né? Calma, a gente não precisa ter uma peça perfeita se ela é feita à mão, a gente tem que fazer nosso melhor nela. Não dá pra entregar de qualquer jeito, né? A gente tem que ter, se dedicar para que ele fique bem feito, né? Também eu particularmente não gosto de coisa mal feita. E acredito que os meus clientes também não. Então, uma coisa é você fazer mal feito, outra coisa é você fazer com cuidado, dedicação, atenção, e mesmo assim não vai ficar igual, não vai ficar idêntico, os meus não ficam. E faz 5 anos que eu faço macramê, né?
que eu pratico macramê, que eu vendo macramê. Então, eu não vendo só curso de macramê, eu ainda vendo peças, produtos, e vou continuar vendendo, porque é a prática, é fazer peças novas, é estar no campo de batalha que faz diferença para minha experiência, para eu passar a minha experiência dentro do meu curso, etc. Isso é uma outra coisa também, né, gente? Tem cursos aí que dá uma pesquisada, porque tem cursos que às vezes nem aparece quem é o professor que está por trás do curso. Tem cursos de professores que não praticam. Então, tudo isso precisa levar em consideração na hora que vocês forem fazer. Gente, esse negócio do corte do cordão dá certo quando a gente deixa o fio solto, viu? Ao invés de ficar puxando ele junto com a fita, você deixa ele solto, vai pegando aqui, ó, e vai subindo e medindo, sabe? E aí vai dar certo. Não vai ficar perfeito também, né, gente? O macramê moderno é o macro macramê, né? Assim, porque antigamente o macramê ele era feito com cordões muito finos, com peças naquela época, né, dos anos 60, né, umas peças bem diferentes, né? E aí quando a gente fala do macramê moderno, é o macramê voltado para a nossa realidade atual, macramê com cordões mais grossos, macramê voltado pro contemporâneo, né? Porque a gente vê hoje em dia, para as peças que servem para hoje em dia. Não é proposital e nem é nada pessoal com ninguém, né? Mas às vezes o meu jeito de falar, às vezes as pessoas compreendem. E às vezes não é nem comigo. Às vezes a pessoa tá num dia ruim, eu falo alguma coisa e ela entende que eu falei de um jeito diferente, né? Então, às vezes não é nem comigo a questão, mas às vezes a pessoa leva pro lado pessoal e não é, né? Mas é isso. Por isso que eu falo, né? Fica aí um mês. Tem uma aluna que tem uma seguidora que ela falou assim uma vez: nossa, eu cheguei um dia aqui nos seus stories e eu tava num dia muito mal. Ela falou isso pra mim. Eu tava num dia muito mal, um dia que eu tava bem pra baixo e tal. E aí vi sua resposta, eu falei, nossa, que menina mais grossa. Aí ela falou assim, mas você tinha... Eu vi várias respostas que você tinha dado, e aí eu resolvi ficar aqui porque eu me interessei pelo que você tava falando, independente de você, às vezes, de eu achar que você tava sendo grossa, né? E aí ela falou assim, depois eu percebi com o tempo que não é que você era grossa, mas é que às vezes é necessário você falar um pouco mais firme, ou a maneira que você fala, às vezes sem querer, parece que você tá sendo grossa, mas tem mais a ver com a gente do que com você. E eu falei, é isso, né? Exatamente. Então, ela resumiu, ela falou, eu resolvi ficar. E aí, então, depois, desde que ela falou isso, eu resolvi ficar, eu falo, gente, dá uma chance aí pra mim, fica aí comigo, quem sabe vocês me conhecem de verdade. E aí vocês percebem, né? E tem uma coisa também, tá, gente? Vocês não tem que concordar com tudo que eu falo. Tá tudo bem se você não concordar, né? O que eu costumo falar a gente precisa ter respeito uns com os outros. E se aquilo que eu falo, e nem precisa ser tudo, né? Se algumas coisas que eu falo faz sentido pra você, fica por aqui, por aquilo que faz sentido, sabe? E tá tudo bem. Tem alguma dica valiosa pra passar referente à limpeza de porta-copos? Gente, a dica mais valiosa que eu dou em relação à limpeza do porta-copos é que você utilize um cordão que possa ser limpo, né? Um cordão que possa ser lavado, né? E aí, como que você descobre se o cordão pode ser lavado ou não? Normalmente, essas informações vêm na embalagem do produto. E caso não venha na embalagem do produto, uma opção que você tem é ligar para o fornecedor, para a fábrica, né? Ou então entrar em contato por e-mail, ou então encontrar contato pelo WhatsApp, enfim. E perguntar quais são as indicações de lavagem daquele próprio cordão, né? E aí, uma vez que você tem indicação de lavagem, fica mais fácil você fazer uma produção de uma peça que tem dentro da sua realidade a possível sujeira ali, que possa ser sujo, né? Que vai acontecer hora ou outra alguma mancha, alguma coisa assim. A impermeabilização não evita que aconteça a sujeira, né? Então, por exemplo, se alguém bater a boca de batom, se alguém sujar de terra, tô dando um exagero aqui, né? Mas cair borra de café, a impermeabilização não consegue evitar que essa sujeira suje a peça, né? Ela repele líquidos e, claro, facilita a limpeza, mas não necessariamente
vai ser a melhor opção caso você, a depender do tipo de projeto que você vai fazer, o tipo de cordão que você vai usar, etc. Então tudo isso precisa ser levado em consideração no momento que você for produzir essa sua peça. Tanto porta-copos quanto suplá, jogo americano, são peças que podem vir a se sujar com molho, né, com óleo, enfim, tá bom? Acredito que seja isso. Essas são as dicas que eu poderia dar aqui, a princípio, diante da minha experiência. Dá pra viver de macramê? Essa resposta depende muito mais de você do que de mim, tá? Eu vivo de macramê há pelo menos 4 anos. Isso não quer dizer que eu viva só do macramê, isso quer dizer que em 2 anos da minha vida eu tive outro trabalho, né? Em 2 anos, desses quase 5 anos, não, em 2 anos, quase 3 anos, na verdade. Quase 3 anos desse trabalho com macramê, eu tive outras rendas. Porém, o macramê já era a minha principal renda. Depois de 1 ano trabalhando com macramê, o macramê já era a minha principal renda. Vale lembrar que eu não tive ninguém para me ensinar macramê, que tudo que eu aprendi foi sozinha, na garra, na coragem, que hoje, por exemplo, os meus alunos conseguem faturar com macramê muito mais rápido do que eu faturei, conseguem ter um retorno financeiro muito mais rápido do que aquele que eu tive, porque eles têm uma base, um embasamento muito apropriado de mim, que já tive essa experiência, né? Então tudo que eu posso, eu passo para eles. Tem curso de precificação, curso de fotografia, enfim, né? Tem bastante detalhes lá de como vender o projeto. Então todos esses detalhes fazem uma grande diferença no momento que você decide que vai viver de macramê. Outro ponto muito importante que você precisa considerar aí é saber o quanto você precisa para viver, né? Então, logo que eu comecei a fazer macramê, bem lá no comecinho mesmo, eu tive que rever muitas vezes as minhas contas pessoais, né? A gente teve que refazer os gastos, né? Priorizar os gastos. Então, a gente chegou a vender um carro, que a gente tinha 2 carros, né? A gente chegou a vender um carro, eu mudei o Júlio de escola, a gente passou, por exemplo, parar de comer fora todo final de semana. Comer fora, que eu falo, não sair pra comer, né? Mas às vezes até pedir um alimento, um lanche, alguma coisa assim. Então, a gente traçou planos. Eu tracei, né, junto com minha família e com meu marido, planos e prioridades para que eu conseguisse chegar onde eu tô hoje, né? Então, vai depender do tipo de produto que você vende, qual tipo de cliente que você tem, o quanto você precisa ganhar no final do mês, se você tem alguém para te ajudar ou não com as contas. Tudo isso eu acredito que impacta na resposta do é possível viver de macramê, tá? Eu assim, sendo muito sincera, fazendo projetos, eu já cheguei a tirar por mês em projetos mesmo, né? Sem contabilizar os cursos, tá? Falando de venda de projetos, eu já cheguei a tirar no mês 7 mil reais. Então, eu não sei, né, o quanto isso pode ser muito para você ou pode ser pouco para você viver de macramê. E vai depender também do quanto você faz essas vendas diante a sua realidade mensal. Então, por exemplo, se você tiver projetos e planos de trabalho para que você ganhe mensalmente um fixo, isso é um potencial, né? Para que você não fique também só na montanha-russa de no mês eu ganhei muito pouco, no mês eu ganhei bastante, no mês eu ganhei muito pouco. Então, tudo isso tem a ver também com a questão de planejamento que você faça dentro das possibilidades e objetivos que você tem, que você deseja. Espero poder te ajudar. Nunca é uma resposta simples, porque depende muito mais de você do que de mim, né? Essa questão do viver de macramê. Eu falo isso para os meus alunos. Eu tenho uma aluna, eu sempre cito ela como exemplo, que é a Marcela. Ela tem 3 trabalhos e ainda vende macramê, e ainda o macramê dá mais resultado para ela do que esses 3 trabalhos. Ela ganha mais com macramê do que ela ganha no trabalho que ela mais ganha com esse... dentro desses 3 trabalhos, no trabalho que ela mais ganha, ela ganha menos do que ela ganha com macramê. Vocês imaginam se ela só trabalhasse com macramê? Eu tô dando um exemplo, né? Porque se ela ganha melhor do que do trabalho que ela mais ganha dentro desses 3 que ela faz, o tempo que ela tem pro macramê é bem menor, né?
Então, só para vocês terem uma ideia como é possível lucrar com macramê, né? Eu tô dando um exemplo da Marcela, que é minha aluna, mas eu tenho outras alunas também que vivem de macramê. Eu tô dando esses exemplos para não dar só o meu exemplo, né? Eu tenho a Edi, por exemplo. A Edi faz feiras semanais, né? E dentro dessas feiras também, semanalmente ela ganha muito bem, né? Para no final do mês ter ali um lucro bom. Então, vai depender do seu objetivo, do quanto você está disposto a abrir mão, né? Do quanto você está disposto a prioridades, a colocar prioridades. Porque, gente, a gente viver dos nossos sonhos, de algo que a gente ama, tem muito a questão também da gente abrir mão de muita coisa, né? Eu não sei, assim, vocês, mas eu amo o que eu faço, né? E às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, você tá trabalhando de final de semana? Eu falo, mas é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto de fazer, né? E isso não quer dizer que eu não tenha tempo com os meus familiares, ou que eu não tenha um tempo pra mim, né? Pra ler, pra fazer um exercício. Não, nada disso. É que eu divido o meu tempo de forma que eu consiga ter bons resultados e de forma que eu consiga ter um bom retorno financeiro que tá dentro daquilo que é o meu objetivo, né? Que é passar mais tempo com a minha família, não me estressar mais, né? Porque antes do macramê eu tava num nível de estresse muito grande, né? Então, trazer essa leveza pra minha vida e ter uma boa renda extra. Então, essa é uma boa renda, né? Com o macramê. Esses eram os meus objetivos quando eu comecei a fazer essa arte. Barbante encolhe muito se lavar? Por exemplo, em uma bolsa? Vai depender do tipo de barbante que você tá usando. Então, o que eu faria? Com sinceridade, eu testaria antes de vender o projeto. Porque o que acontece, gente? Tem alguns modelos de projeto que podem vir a se deformar com a lavagem. E, claro, vai depender da forma que você lavar, né? Então, tem alguns modelos que podem vir a se deformar com a lavagem. E tem outros modelos que podem vir a encolher, etc, né? Então, é importante, muito importante, ter a atenção às indicações de lavagem, porque às vezes também, gente, você não dá indicação de lavagem para o cliente, por exemplo, ele lava de qualquer jeito, poxa, né? O que a gente vai fazer? Outras vezes, a gente não testa a lavagem, e aí quando chega para o cliente lava do jeito que você falou que era para lavar e ainda assim acontece alguma coisa. Então eu sempre sugiro assim que você faça os testes, caso você queira fazer essa indicação da lavagem para o cliente. Agora, assim, gente, é difícil ver essa questão de lavagem de bolsa. Eu vou ser muito sincera, eu nunca lavei bolsa, né? Ela deu o exemplo da bolsa, mas assim, eu nunca lavei mochila do Júlio. Aí você fala assim, mochila a gente lava. Agora, bolsa eu nunca lavei, gente. Nunca lavei. Então, não sei dizer. Eu acho que o ideal mesmo seria testar. Outro material que também dá para ser lavado é a malha, né? Então, e tem alunos que fazem bolsa só de malha. Então, é uma possibilidade também, né? De uso, de você usar a malha como matéria-prima. E aí também vale a mesma recomendação de você tanto ver as indicações de lavagem com a fabricante, tanto quanto fazer o teste, caso seja uma decisão que você vai tomar em relação à lavagem. Como começar a vender? Estou no começo, estou bem travada nessa fase. No Instagram muita gente acha lindo, mas não consigo vender ainda. A primeira coisa que você precisa é avisar que você está fazendo esses projetos, né? Você já avisou todo mundo que você está fazendo esses projetos? Você já começou a divulgar para que eles servem? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas normalmente compram porque elas veem valor em algo, né? Então, assim, eu vou fazer um suporte de planta. Você bota lá, para venda, suporte de planta. A pessoa não sabe como usa, para que serve, como ela pode utilizar. Gente, o suporte de plantas é algo super útil, tem várias utilidades. Você pode colocar desde fruta, a copo de lápis de cor, sei lá, ursinhos de pelúcia, a bandeja, a mesa lateral. Então, assim, começa a mostrar para os seus clientes
de que forma você pode solucionar os problemas dele. Então, uma vez que você consegue mostrar isso, o valor do seu produto, as pessoas já vão ter uma atenção maior. Outra coisa, comece a falar sobre as etapas de processo do seu trabalho, né? Uma vez que você valoriza o seu processo de trabalho, as outras pessoas também passam a valorizar. Avisa todo mundo que você está fazendo um macramê, familiares, vizinhos, coloca o macramê que você tem, sei lá, se for, não sei o que você faz, né? Então, por exemplo, eu tô aqui com o meu relógio de macramê. O pessoal já vai falar, nossa, que relógio lindo, fui eu que fiz. E eu já tô ali, ó, olha, fui eu que fiz, eu faço macramê. Gente, eu vendo até na fila do banco, se eu tiver, viu? Vendo na fila do banco, saio com a minha bolsa de macramê, a pessoa fala, nossa, que bolsa linda, você viu, eu vendo, já passo meu cartão. Ai, que relógio lindo, você viu que legal, eu faço, eu que mesmo que faço, eu que vendo, já passo meu cartão. A minha vida é assim, gente. Faço um colar bonitão de macramê, alguém viu, nossa, que colar diferente, você viu, eu vendo, eu faço. Então, assim, aonde eu vou, ou eu levo produto, ou eu tô vestida, se eu tô num lugar que eu não levo o produto, né, sei lá, vou pra eu ia falar pra um churrasco, mas é raro, eu sou vegetariana, né, mas ainda assim eu frequento churrascos, alguns poucos churrascos, né, hoje em dia não mais, mas sei lá, deixa eu pensar aqui. Vou tomar um café com uma amiga, e não levei nada de macramê. E aí é uma amiga que é nova, não sabe o que eu tô fazendo hoje em dia. Eu já falo, olha, sabia que eu tô fazendo assim, assado. Sério, o que é isso? Tem gente que nem sabe o que é macramê. Vem cá, deixa eu te mostrar. Mostro fotos, olha, isso aqui são as possibilidades do macramê, funciona assim, funciona assado. Gente, eu não... Outra coisa, eu ia falar, não dou tempo não, eu vendo, eu faço a minha parte, sabe? Então também tem isso, às vezes quando a gente não tá conseguindo vender, vale a pena a gente olhar pra gente, de que modo que a gente pode melhorar o nosso trabalho, e não falo só do trabalho de técnica de macramê, não. Falo de trabalho em relação ao olhar do meu negócio como de fato um negócio. Então eu começo a olhar aquilo como um negócio, eu quero viver disso, eu quero trabalhar com isso. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Quais são as ações que eu tenho que tomar para que eu consiga alcançar os resultados que eu desejo? Né? Então, dá de presente para um amigo muito bem relacionado, alguma peça, né? E aí ele vai expor essa peça, as pessoas vão ver e você já coloca lá a sua tag. Então, tudo isso são formas, né? Existem muitas outras formas, tá, gente? Vender técnica, né? A gente se vende o tempo todo, né? Então, isso é uma outra questão também. Eu vou vendendo de loja em loja, de porta em porta, suporte de plantas, brincos, chaveiros, não tenho vergonha nenhuma. O importante é ganhar o dinheirinho no final do mês, né? Muito bom, é isso, né? Talvez isso não sirva para todo mundo, mas é exatamente isso. Você tá em busca da solução, né? De que forma que eu posso vender mais? Se for para vender no semáforo e essa for a minha realidade, eu vou lá, paciência, né? Vai ser a vida toda? Talvez não, talvez sim, né? Então, assim, a gente também colocar como meta, né? Eu vou fazer isso até conseguir tal resultado. E, quando a gente alcança o resultado, a gente tem que traçar outro objetivo e assim por diante. Comecei agora na pandemia, estou me aperfeiçoando. É assim, viu? Ninguém começa vendendo horrores, não. Né? Eu falo por mim própria. Vai fazer 5 anos que eu tô fazendo isso. E que eu tô fazendo macramê e mudei muito também o meu foco, né? Se vocês perceberem, hoje eu trago muito mais aquelas peças grandes, conceituais que eu fazia, passaram a ser peças menores, que sejam mais vendáveis, que vendam mais fácil, porque eu também tô focando vocês, né? Os meus alunos, né? Para que vocês também alcancem os resultados de vocês. Qual fio melhor para trabalhar? Gente, fio é um negócio, cordão para trabalhar é um negócio muito pessoal, tá? E nesse caso aí, o fio da Pinguim e o fio macro, os dois são barbante, porém os dois têm um aspecto muito diferente de resultado, tá? Sim, se você tiver como investir, investe em um de cada para você testar, né? A gente tem hábito de usar mais o barbante 24 fios, né? Mas o da Pinguim eu adoro também para alguns trabalhos específicos, tá? E é assim, gente, ou você vai usar o cordão, você vai amar ou você vai odiar, né? Por isso que eu falo que a escolha do cordão é muito pessoal. Vai depender do tipo de projeto que você quer fazer, o resultado que você deseja, qual cordão você se adapta melhor,
qual cordão você vende mais, qual cordão seu cliente aceita mais. Então, tudo isso tá dentro das escolhas do cordão. Ah, Priscila, não tenho nada disso. Então, vamos testar, vamos começar aí. Escolhe 1, 2, 3 e já escolhe. Testa esse, vê se deu bom, se não deu, testa outro e assim por diante. Isso de fazer peças mais vendáveis é um ponto interessante também, porque as maiores são mais difíceis de fazer e de vender, dependendo do tipo de projeto, é mesmo. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu trabalho muito com vendas sob encomenda, tá? Então, quando eu comecei a vender, a trabalhar com macramê, aliás, quando não, ainda o suporte de plantas é uma coisa que sai com muita facilidade por aqui, né? Aqui dentro do meu ateliê. Mas, por exemplo, todas as vezes que eu fiz painéis mesmo de parede, eu fiz sob encomenda. E raramente se eu não me engano, foram 3 unidades que eu fiz de painéis que foram a pronta entrega, demoraram para vender. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho alunos que vendem muito rápido painéis. E eu não vendo muito rápido painéis. Então, vai depender também do tipo de cliente que você tem, né? Então, vale a pena você ir fazendo esses projetos, se você vende pronta entrega, você ir fazendo esses projetos e testando a saída deles. Né, vendo, por exemplo, painéis pequenininhos, não vendo também com facilidade. Então, aí eu tenho que é um processo a mais de venda, né, da venda daquele projeto. Então, tudo isso faz muita diferença no momento que você vai pensar na venda. Qual cordão eu indico para fazer folhas coloridas? Eu adoro, já falei, né? Para fazer folhas, eu adoro cordões que são mais espessos e que se desfaçam e que a gente consiga distorcer, será que é a palavra? Que a gente consiga desfiar com mais facilidade. Então, eu uso bastante o cordão duplo, mais grosso. Vocês sabem que eu uso muito borro cordões, né? Mas você encontra de outras marcas também. Cordão duplo da Borro e o cordão 36 fios da Borro. Então esses são 2 cordões que eu uso muito para pena, já sabe, né? Óculos, máscara, por causa de desfiar cordão sempre solta muito pelo. Então esses são 2 cordões que eu amo para fazer folhas e penas, mas é uma coisa muito pessoal também, né? Tem gente que faz, por exemplo, folhas e penas com barbantes finos, coloca vários barbantes finos e funciona também. Então vai depender aí da sua realidade, mas eu adoro esses 2 cordões. Mas até o duplo solta menos fios do que o 36 fios, então adoro. Gente, então acho que hoje é isso. Um grande beijo pra vocês, com amor e até!